Por gentileza, algumas mulheres não entregaram a documentação para que a gente pudesse homologar a inscrição. Eu vou chamar essas mulheres e, se alguma delas estiver aí, eu peço que se manifeste. Maria Cristina Costa, que se inscreveu para a Comunidade Tradicional da Agricultura Familiar. Maria Cristina não compareceu. Eliane Rocha Deleu Yunes, que se inscreveu para Povos Tradicionais de Terreiros. Mariana Marmo, que se inscreveu para o segmento da Juventude. Abigail Pereira Fabiano, inscrita no segmento das mulheres negras. Helena Cristina Ferreira de Miranda, inscrita na vaga de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros LGBT. Marjorie Marceline Gomes Rodrigues, inscrita no segmento de arte e cultura. Sandra Madureira, inscrita no segmento de movimento social. Rosemary Sintra Neto Dias de Oliveira, inscrita no segmento de movimento social. Maria Damiana Silva Coelho, inscrita no segmento movimento social. Adriana Schreiber Mota Nicolau, inscrita no segmento de educação popular. Diante da ausência dessas mulheres, são mulheres que elas não trouxeram a documentação, então o cadastramento estava incompleto. Nesse momento, nós estamos indeferindo todas essas candidaturas. Bom, já são passadas as 18 horas. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos que aqui vieram para a 6ª Conferência dos Direitos, Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e a Assembleia de Eleição do Conselho Municipal das Políticas Públicas pela Mulher. Eu sou Mari Polacchini, estou presidindo essa conferência. A Karen, ela está aqui secretariando. A Janaína e a Andressa fazemos parte da comissão que organizou esses trabalhos. Nesse momento, nós vamos abrir a nossa conferência, chamando a vereadora Socorro Mendonça, que tem nos apoiado em todo esse processo, desde sempre, para que ela possa cumprimentar todo mundo e a gente, na sequência, vai dar início à nossa conferência. Socorro, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite. Nossa, quantas mulheres, quantos segmentos, né, Adriana? Faltaram alguns aí, a Imaculada, Patrícia, dá para falar o nome de todas, né? Meu Deus, são tantas. Karina. Gente, hoje assim, é um dia muito importante, porque esse conselho
A gente já faz anos e mais anos que a gente está na lida aí para ter um conselho das mulheres, né, da cidade. E aí ele ficou parado, pandemia, juntaram vários problemas, né? Só que hoje a gente agradece demais à comissão, a Mari, né? A Karen, a doutora Janaína, a OAB, né? Que sempre se deu espaço, a Andressa, e até a presença do prefeito Luiz Maurício, né? No momento importante, onde tem a retomada depois da maior crise sanitária do Brasil, do mundo, né, que foi a pandemia, a gente retoma os nossos trabalhos, né, em defesa das mulheres de vários segmentos. Então, a gente parabeniza o prefeito Luiz Maurício, né, porque é uma... Ei, Valquíria de guerra, né? Foram tantos anos e anos atrás na luta aí por esse conselho, pelos segmentos, e né, alguns foram contemplados, mas faltou o da saúde, né? Ainda faltou a cadeira da saúde, mas tem a Cíntia Rigo aí, a secretária de Cultura da cidade, o Nelson, o doutor... Ixi, tanta gente. No nome da Dani, eu cumprimento todo o pessoal aí da administração. Mas, gente, é assim, hoje é uma data importante, porque hoje será retomado, né, o Conselho das Mulheres, e aí, com muita dificuldade, né, parece que não serão preenchidas as cadeiras, mas já é o primeiro passo para consolidar esse conselho, que é um dos mais importantes da nossa cidade, até por conta que 50% das mulheres da cidade, 50% dos habitantes da cidade são mulheres. E nós realmente fazemos a diferença, gente. Eu falo assim, nós somos as melhores, nós somos empoderadas. O prefeito Luiz Maurício também, uma coisa peculiar dele, que eu achei que sim, foi super importante, que é colocar mulheres nas secretarias, na administração dele. Então, isso foi um passo muito grande, a visão, né, do prefeito Luiz Maurício, em dar espaço para as mulheres da nossa cidade, que é a Dani aqui, né, Dani? A Dani é a secretária. Então, é muito importante, né, quando a gente tem um prefeito que se preocupa com esse lado de ter mulheres secretárias e diretoras aqui na nossa cidade. E eu falo assim, quando a gente fala de mulheres na secretaria, a gente fala de um olhar diferenciado. Isso é um fato, gente. Assim, eu vou puxar o saco da sardinha nossa, né? Então, a gente vê mulheres em todos os segmentos, e hoje que seja o pontapé inicial, né? Pela primeira vez na história da cidade também, o prefeito Luiz Maurício criou a Coordenadoria da Mulher, né? Já era uma luta da Luciana, mas eu falei, prefeito, tem que criar. O cargo existe, né? Mas aí tem que ver as demandas orçamentárias, né? Mas, assim, o prefeito está aqui hoje, para nós mulheres, é muito importante. Primeiro, porque ele fala que é feminista. Vamos bater palma para ele, gente. E segundo, né, que a gente tem, o prefeito Luiz Maurício tem um olhar muito especial com nós mulheres. Então, na ONG, na caminhada que a gente faz todos os anos, ele sempre está presente, sempre é um prefeito presente. Luana, do INSS, viu, Luana? Obrigado por ter vindo. A Luana é nossa parceira também. E aí a gente fala que esse conselho, que seja reativado, com bastante, gente, com bastante seriedade, que vocês não faltem, né? Porque a importância desse conselho é muito importante. É muito importante até para as diretrizes das campanhas eleitorais. Porque, assim, nós temos hoje aqui uma Câmara com 14 homens e eu só de mulher. E assim eu falo, nós precisamos de mulheres na política. Né? Nós precisamos, né, Val? E, assim, a Val, que a gente já, lá no passado, nossa, Val, tantos anos, senão o nego vai saber a minha idade. A gente já lutava bastante por esse conselho. Pode falar. Então, a gente, para encerrar, né, agradece a todos pela presença, ao prefeito Luiz Maurício, Peruíbe, quando nós fizemos agora o seminário, gente, foi elogiado em vários aspectos, né? Vieram várias vereadoras, parece que tinha 10 vereadoras de cidades diferentes. E aí, eu fui com elas na Casa da Mulher, nossa, que lindo, né? A gente não tem isso na nossa cidade. Então, nós temos o privilégio de ter a Casa da Mulher, nós temos o privilégio de ter uma maternidade. Então, foram várias ações. A Secretaria de Assistência
Uma das mais importantes é dirigida por uma mulher, que é a Dani, né? A Dani Mamed, Daniela, vou falar de Dani. Então, gente, são tantos avanços, né? Falta muito? Falta, mas avançou bastante. A economia solidária que deu um salto, né? Então, assim, deu um salto muito grande a economia solidária, que na época da pandemia, mesmo com as dificuldades, né, o governo Luiz Maurício, com todos os secretários, fizeram todas as ações, então tem aqueles pedágios. Então foram muitas situações que nós mulheres aqui na cidade fomos privilegiadas por essa administração. E eu sou bem privilegiada ainda, né? Porque sou a única mulher e sou do partido do prefeito Luiz Maurício, que tem esse olhar com nós mulheres, conosco, né? Então, muito obrigada a todos, boa conferência, que vocês participem, que não faltem, e que nós teremos um conselho mais forte, mais unificado, com vários segmentos, e a Karen também e a Mari já falou que virão muito mais. Muito obrigada a todos. Boa conferência. Muito boa noite, muito obrigada. Eu sou a Karen Guever, eu represento aqui o Poder Público Municipal, equipe Luiz Maurício, né? Eu sou secretária eu ia falar secretária do Conselho, eu sou secretária da comissão organizadora. Nós estamos num movimento já há algum tempo para recompor o Com Mulher. Nós iniciamos uma série de reuniões em 2021, ainda virtuais, tentando comover as mulheres da nossa cidade da importância desse conselho. Nós não tivemos sucesso, nós estávamos na pandemia ainda, tinha muita dificuldade, então nós pausamos o momento e agora, em 2023, com a ajuda de umas pessoas muito especiais, nós começamos novamente esse movimento. Quero agradecer o prefeito Luiz Maurício, a confiança do prefeito, quero agradecer toda a equipe da Prefeitura Municipal, na pessoa da Daniela Mamed, que é a minha chefe, né? Quero agradecer também algumas pessoas especiais da sociedade civil que estão conosco, lutando para que o Com Mulher renasça, né? Na verdade, a pandemia, ele estava funcionando, a Valquíria é nossa ex-presidente, ex-vice-presidente, trabalhou muito bem, nós estávamos ao lado dela quando ela estava trabalhando, mas aí com aquela pandemia não conseguimos vencer, mesmo com as reuniões virtuais, né, com todo aquele movimento que alguns conselhos tiveram que ter, o Com Mulher não conseguiu sobreviver, mas ele já estava findando, então nós aguardamos um melhor momento e agora veio esse melhor momento. Eu quero agradecer à Comissão da Mulher Advogada, doutora Lilian, muito obrigada pelo apoio desde 2017, nesta política tão importante. Nós temos ações na cidade. E eu queria, para me representar particularmente, eu queria chamar... Eu gostaria de chamar duas mulheres cegas que me representam como mulheres com deficiência, que eu sou do segmento da pessoa com deficiência, para falar um pouquinho só do empoderamento feminino. Me dá um minutinho que eu vou buscar as duas. Querem sentar? Quer ficar de pé? Nós estamos falando de pé. Aqui no meio... Tá, então vamos mais à frente. Vem cá. Mais à frente, vocês estão de frente para o público. Tá? Aqui eu tenho a doutora Elaine Cristina e a Aline Prado. A doutora Elaine é fisioterapeuta. A Aline é uma atriz. E elas vão falar um pouquinho do empoderamento feminino. Para mim, como pessoa da causa da pessoa com deficiência, elas, em muitos momentos da minha vida, elas foram um exemplo. Né? Teve uma vez que eu fiz um percurso na praça e deu para ver, assim, eu acho que 1% do que é ser uma mulher cega. Né? Então, nós temos aqui mulheres com deficiência, pobres e cegas. Né? Então, assim... É só um pouquinho para a gente ter um pouquinho de força nesse nosso Com Mulher. Eu vou passar a palavra para quem primeiro?
para a Aline. Boa noite, gente. Meu nome é Aline Prado. Eu vou começar me audiodescrevendo, primeiramente, pela importância para nós, pessoas com deficiência visual, da audiodescrição. É extremamente importante, e eu não sei se tem alguém com deficiência visual ou não na plateia, mas se torna hábito, né? Então, vou fazer rapidinho. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos lisos, compridos, escuros. Eu tenho um rosto redondo, eu estou vestindo um vestido branco, ele tem detalhes em vermelhos, tem um cinto na cintura, estou de rasteirinha preta, estou de brinco e de pulseira. E eu vou contar rapidamente um pouquinho para vocês sobre a questão da deficiência. Eu nasci cega, minha mãe teve toxoplasmose quando estava grávida de mim. E aí, o que acontece? Eu nasci e cresci aqui em Peruíbe, sou formada hoje em dia, sou licenciada em História, sou atriz, sou consultora em audiodescrição. E, ao longo do tempo, nós encontramos muitas barreiras. Quando eu nasci, foi em 1990, eu tenho 32 anos. Não tinha tecnologia assistiva, então o cego que queria estudar tinha que usar o braille. Estudei por muitos anos na Escola Municipal Maria Amélia, uma escola excelente, tinha uma sala de recurso especializada em deficiência visual muito boa, ela existe até hoje. Hoje em dia é com a professora Luciane, é uma escola da rede assim que eu só tenho orgulho para falar de lá. Estudei em escolas estaduais muito boas também aqui, como no Otoniel, no Padre Vitalino. E para nós quase não tinha livros em braille no nosso tempo, não tinha essa questão que tem agora dos leitores de tela, PDF acessível, não. Então era na raça, não tinha professor auxiliar em classe. Então os colegas tinham que ditar para nós podermos escrever, tinha que levar para a professora da sala de recurso para ela transcrever, para nós levarmos para o professor de volta. Na faculdade, eu terminei minha faculdade praticamente denunciando a minha faculdade no Ministério Público pela falta de acessibilidade, por eles não me darem condições de estudar, mas mesmo assim, com muita garra, que isso é do universo de toda mulher, não está exclusivo, né? A gente já nasce mulher, a gente já nasce guerreando, né? As mulheres sabem disso. Quando nós nascemos já é uma luta, porque nessa sociedade patriarcal, nascer mulher é um custo. Então, nascer mulher e cega, a gente teve que guerrear muito para chegar até aqui, por falta de acessibilidade em tudo. Falta acessibilidade na comunicação, na atitude arquitetônica. Desde a escola até a empregabilidade é bem complicada. Eu vou passar um pouco a palavra para a Elaine, e daqui a pouco eu falo mais um pouco. Boa noite, gente. Meu nome é Elaine, eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher negra, com deficiência visual, tenho 37 anos, tenho cabelos afros na altura das orelhas, estou usando brinco, estou de batom, uso uma blusa preta, calça preta, sapatilha preta. Então, gente, eu não nasci cega. Eu fiquei cega com 15 anos, eu caí e bati a cabeça. Já começou meu dilema aí, né? Eu caí, bati a cabeça, fiquei cega, e meus pais iam no médico, ela ficou cega, o que eu faço? Eles falavam para minha mãe, é psicológico, do mesmo jeito que vai e volta. Era essa a resposta que eles davam para minha mãe. E assim, a gente não desistiu, né? Fomos para vários hospitais, Hospital São Paulo. Depois de 2 anos foi que eu descobri que eu tinha atrofia do nervo óptico, né? Mas só que aí tinha a luta da escola, eu não podia parar a escola. Eu parei um bimestre, conselho tutelar entrou em ação, tem que ir para a escola. Fui para a escola, cheguei na escola, as professoras não sabiam o que fazer, porque não era comum, né? E aí, o que aconteceu? A diretora, que era muito boa na época, Bernadette, eu agradeço muito a ela, se eu estou aqui hoje, é por conta dela, uma parte, né? E aí, eu não sabia braille. Eu tive que arrumar um gravador, todo mundo gravava para mim. E aí, eu fui estudando assim. E nisso, eu procurei uma pessoa para me ensinar o braille, né? Aprendi. Terminei o 3º colegial e prestei vestibular. Fiz o vestibular, prestei para fisioterapia. E aí, quando eu achei que a minha vida ia começar a melhorar, não, piorou. Porque eu tive as barreiras da faculdade.
Eu tinha bolsa, porque eu não tinha condições de pagar, né? Eu pagava 50% com muito custo, né? E aí, tá, entrei na faculdade e o material para estudar? Quem que ia me ajudar? Eu reivindiquei com o diretor da faculdade e ele falava: eu não tenho condições de te ajudar. Eu falei: como não? Eu tenho o mesmo direito que todos os outros aqui têm, independente se eu sou bolsista 50% ou 100%. Então, vamos fazer valer. E assim, fui lutando bastante. Eu tinha amigos que me ajudavam, que liam a matéria para mim, e tudo certo, né? Com muito custo, consegui me formar. Trabalhei 5 anos na rede municipal, eu era contratada da prefeitura, trabalhei como telefonista. E hoje, eu trabalho num projeto de audiodescrição, né? Tento atuar na cidade, só que ainda falta muita coisa, mas eu não desisto não, gente. Está sempre na luta, sempre. Eu não desisto, tá? E você quer falar do filme? Uhum. Tá? Vou passar para ela, que ela vai falar da premiação que a gente teve de um curta-metragem, tá? Obrigada, gente. Eu não vou me estender muito, né? Porque tem bastante gente, tem outras pessoas para falar, outras coisas para acontecerem. Mas ao longo dessa nossa caminhada, nós começamos a estudar audiodescrição, que com o boom da pandemia, a audiodescrição vem crescendo muito, né? Ela já existe desde 1980, ela já existe há muito tempo. No Brasil começou em 2009, mas enfim, com o boom da pandemia chegou para todo mundo em 2020. E aí, devido nós estudarmos a audiodescrição, começarmos a estudar consultoria, porque cego tem que estar sempre estudando, né? Impressionante, porque as pessoas parecem que não nos veem como igual. Então, de vez em quando eu falo que eu tenho que dar uma carteirada, né? Eu tenho que mostrar que a gente estuda para ver se as pessoas conseguem nos enxergar, porque nós somos muito invisibilizadas ainda aos olhos dessa sociedade. E aí, o que aconteceu? Nós, juntos com a professora Luciane, e junto com o Cine Curta Comunidade, que é um cinema que tem aqui, um pessoal que estuda o audiovisual, um pessoal do Guaraú, atuante na cidade, nós montamos um curta-metragem totalmente acessível, com audiodescrição, legendas e libras. E a história baseada em um livro francês. E aí, esse curta, ele foi escolhido, selecionado para ir para um festival no Rio de Janeiro. Ele foi selecionado para ir para um festival no Rio de Janeiro e nós acabamos de ser premiada na votação popular, levando a cidade... Obrigada. Levando o nome da cidade de Peruíbe, porque assim, não foi a Aline premiada, nem a Luciane, nem o Cine Curta Comunidade, nem a Elaine. Foi premiada um filme que é da cidade de Peruíbe. O nome do filme é uma história sombria, muito sombria. Em breve vai ter exibições deles, então fiquem atentos às redes sociais, que em breve ele não está em não está no YouTube, não está em nenhuma plataforma, porque nós pretendemos exibi-lo presencialmente, fazendo sessões, né? Que a ideia do Cine Curta Comunidade é levar o cinema a todos os lugares, e a ideia da audiodescrição é levar para todos. A ideia da Libras é termos pessoas surdas, cegas, com autismo e pessoas sem deficiência, todo mundo na mesma plateia. Então, assim, é um prêmio da nossa cidade, né? Porque é o nome de Peruíbe, com um cine curta acessível, que ganhou num festival importante, que tinha os filmes, nós estávamos concorrendo com a Bahia, com Goiás, com filmes de São Paulo. Então, assim, foi uma grande alegria para a gente poder trazer esse prêmio para a nossa cidade, poder futuramente estar compartilhando com todo mundo esse filme. Então, em breve, fiquem atentos às redes, mais uma vez a gente fala, porque é um curta bem gostoso, não é porque a gente fez, não é porque eu sou convencida, é porque o curta realmente é bom, é bem legal, assim, então acho que vocês vão gostar bastante. Você quer falar mais um pouco, amiga? Não, tô tranquila. Bom, gente, era isso. Nós só viemos aqui falar um pouquinho sobre essa questão mesmo e falar da força para essas mulheres. Nós temos, né, mulher com deficiência para nos representar dentro do conselho. Temos outras mulheres, eu sei que tem outras cadeiras, tem várias outras mulheres lutadoras, guerreiras. Desde já, assim, o que eu puder colaborar, o que nós pudermos estar junto com esse conselho, vamos estar. Eu acho de extrema importância nós, como mulheres, estarmos sendo representadas, ter um conselho para falar dos nossos assuntos. Eu estou muito
muito feliz com o dia de hoje. Eu tenho só que agradecer, né, ao convite da Karen para nós estarmos aqui falando. Agradecer também a prefeitura, agradecer o pessoal que está aí comandando. Eu não vou falar nome, gente, porque eu vou esquecer de meia dúzia. É ruim, eu sou ruim de nome. Mas agradecer também o pessoal que está aqui para fazer esse conselho acontecer, e principalmente as mulheres guerreiras, militantes, que eu tenho certeza que vão fazer esse conselho ser magnífico e trazer políticas maravilhosas para nós mulheres, independente de brancas, negras, com ou sem deficiência. Nós todas somos mulheres. Então, todas nós estamos engajados em um só ideal. Claro, cada um na sua vertente, mas nós todas pertencemos a uma classe só. Então, somos todas iguais. E, força para todo mundo e obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Muito obrigada, pessoal. Vou pedir para a Mari Polacchini, assim que levar elas. Bom, acho que eu acertei no modelo de empoderamento feminino, né? Acho que é uma lição para nós que somos videntes, ouvintes, caminhantes, né? Então, era só para dar um up nessa força, porque às vezes a gente chega em casa com vontade de cair em depressão, com vontade de desistir, e a gente tem mulher aqui empoderada que serve como modelo para a nossa sociedade da nossa cidade. A minha companheira Mari agora vai comandar os trabalhos, eu vou assumir o meu papel de secretária dessa conferência. Mari, quero deixar em público aqui o meu agradecimento a você, minha companheira de Condema, minha companheira de Combem, porque lá atrás eu fui um pouquinho companheira dela no Combem. Muito obrigada pelo teu trabalho na cidade de Peruíbe, pelo teu trabalho gratuito. Você é uma grande mulher, um grande exemplo, e fica aqui minha gratidão e vamos ao trabalho. Eu que agradeço. A Karen é uma parceira e tanto, né? Eu acho que a gente consegue tocar muito das políticas públicas aqui do município porque a gente conta com ela, né? Com essa disponibilidade. A minha condição aqui como presidente dessa conferência, ela é fortuita, porque eu tive que ser escolhida porque eu era a única mulher que não ia se candidatar a esse conselho. Então, assim, quem me elegeu não teve opção, porque todas as outras mulheres que participaram, né, desse processo de reestruturação do conselho, elas se candidataram. Então, é por conta disso que eu estou aqui, não porque eu tenho um merecimento maior do que qualquer uma das minhas colegas. Qualquer uma teria a possibilidade de estar aqui representando a todas nós. A palestra que nós havíamos marcado para hoje, que é sobre a mulher nas políticas públicas, inicialmente ela seria dada pela Janaína Basílio. Só que, como candidata, ela não poderia ter, né, esse espaço de fala em detrimento das outras candidatas. Então, é por isso que eu a estou substituindo. Quando a gente fala em políticas públicas para as mulheres, a gente tem que remontar a Grécia Antiga, que foi quando surgiu o conceito de democracia, né? Que é o poder que emana do povo. E que em Atenas que se tinha essa ideia de que o cidadão ele deveria ter o poder de decidir, né? de fazer parte das decisões ali que aconteciam na sua cidade, no local onde ele morava. Só que a democracia que nós praticamos hoje e que ela inclui as políticas públicas, ela já vem de um movimento muito posterior, que é a Revolução Francesa, que foi onde surgiu o conceito dos direitos humanos. Porque a democracia, ela trazia a participação do cidadão, a participação popular no governo. Mas ela não adentrava na questão dos direitos de cada um, na questão dos direitos humanos. E isso surgiu com a Revolução Francesa e, posteriormente, o Iluminismo. E é a partir desse movimento, originado lá na França, na Europa, que começou a desencadear no mundo todo um movimento em busca
dos direitos das pessoas. Nós ainda vivíamos num mundo que era praticamente monárquico, né? Então, que a democracia era pouco praticada, a monarquia era totalmente excludente em relação às minorias, em relação à própria população, não havia nenhum tipo, né, de espaço para que a sociedade se manifestasse, para que a sociedade apresentasse suas demandas. Então, foi na cola da Revolução Francesa, desse conceito de direitos humanos, que vieram as sufragistas, né? As mulheres que no fim em torno de 1870, começaram a conseguir o direito ao voto, né? O direito ao estudo, o direito ao trabalho, o direito à saúde. Então, foi a partir daí, desse grande impulso que foi a Revolução Francesa, que nós, mulheres, começamos a conquistar o nosso espaço dentro da sociedade. Uma sociedade que é praticamente dominada pelo pensamento masculino. Aqui em Peruíbe, o Conselho da Mulher, ele foi instaurado em 2004. Né? Olha, faz 19 anos. Eu dei uma pesquisada em todos os decretos. Esse conselho, ele teve a formação dele alterada por 4 vezes. E eu cheguei a participar, junto com algumas colegas que eu estou vendo aqui, a Valquíria é uma delas, Imaculada estava na época, eu nem sei, não consigo ver mais quem, só que nós conseguimos, a Adriana fez parte na época, nós, em 2018, fizemos uma outra alteração da lei e, mais uma vez, instituímos o Conselho da Mulher. E, infelizmente, ele não teve continuidade. E os conselhos, eles têm um papel fundamental para que a gente consiga concretizar as demandas que nós trazemos. Hoje é um dia que eu chego aqui com muita esperança que, dessa vez, né, com essa representatividade que nós estamos trazendo, com novas mulheres que estão chegando, que esse conselho ele se fortaleça e que ele possa cumprir o seu papel. E qual é o papel do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Mulher? Os conselhos de direito, eles praticamente surgiram com a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988. Essa Constituição, e hoje aqui a gente tem, eu não considero uma coincidência, eu considero até um fato muito significativo. Essa Constituição, ela foi uma resposta que a nossa sociedade deu aos 20 anos de ditadura militar. Porque hoje, dia 31 de março, é o dia em que se completam 59 anos do golpe militar que instaurou uma ditadura no nosso país. Essa ditadura, ela perdurou por 20 anos. Eu praticamente nasci, cresci e fiquei jovem durante essa ditadura. E houve um processo que é muito triste e é muito significativo. Porque, apesar dessa ditadura, ela ter sido responsável por mais de 30 mil mortes, nós só temos oficialmente reconhecidas 343 mortes, se eu não me engano. Pouquíssimas. Por quê? Porque o processo de transição da ditadura e o retorno à democracia, ele foi feito sob o comando dos ditadores. Foi algo assim, típico. Não, o Brasil, ele tem um jeitinho tão peculiar de resolver os seus problemas, que eu não conheço um outro país que tenha feito isso. Na época, eu era jovem, eu nasci em 61, então eu me lembro muito bem, porque na época da ditadura eu fazia parte de movimento estudantil, ia para as passeatas, né? Participei da reconstrução da UNE, que na época era proibida. Então, eu era voluntária, né, do movimento pela anistia, do Direta Já. Então, havia toda uma movimentação popular
da sociedade insatisfeita com aquele regime que nos tirava a liberdade, que nos censurava, que nos impedia de exercer direitos mínimos. E era um governo genocida, porque das 30 mil mortes que eu citei, pelo menos 8 mil foram de indígenas, em função daquela famigerada transamazônica, que foi o início da destruição da nossa floresta amazônica. Né? Foi por ali que começou essa abertura de porteira que a gente viu tão grandemente no governo passado. Então, toda essa movimentação popular, ela acabou suscitando uma compreensão dos ditadores militares de que aquela forma de governo ela estava insustentável. Então, o que eles fizeram? Resolveram tomar as rédeas dessa redemocratização na esperança de serem perdoados. E foram. Houve um abrandamento do que realmente aconteceu durante a ditadura, tanto que a gente vê pessoas dizendo que a ditadura foi um período bacana, que foi bom, né? A gente viu pessoas na rua pedindo ditadura militar, pedindo, né, que o governo militar tomasse posse. Por quê? Porque dentro do imaginário popular, o que se passou foi isso. Não, mas naquela época não tinha desemprego. Não, naquela época não tinha pobre. Não, naquela... Mentira. Quem estava lá, o pessoal que é mais velho que estava lá, sabe que não era nada disso, né? Que existia tudo isso. Mas foi uma visão que foi algo trabalhado, né, na sociedade. Para quê? Para que não houvesse uma retaliação da sociedade civil contra aqueles que implantaram o terror durante 20 anos no nosso país. Tanto que houve uma anistia para todos os torturadores, houve uma anistia, né, para todos os ditadores. E o que aconteceu? Seguimos em frente, né, como se nada tivesse acontecido. Isso foi péssimo. Isso foi péssimo, porque permitiu que a história fosse esquecida. Até mesmo a história de tantos que morreram em nome da democracia. Quando foi feita a transição desse regime militar para o regime democrático, foi eleito um novo parlamento, que foi o Parlamento Constituinte, que criou a que criou a Constituição de 88. E a Constituição de 88, um dos pontos nos quais ela mais focou foi na garantia dos direitos da sociedade civil. E a partir dela veio a criação e implantação dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais e dos conselhos federais. Nós temos conselhos de direitos em todos os níveis. E nos conselhos municipais, que é o papel que nós temos aqui no Com Mulher, nós temos um espaço, um fórum único de interlocução entre a sociedade civil organizada e a administração pública. Nós temos um local onde nós podemos trazer as demandas da sociedade civil e apresentar diretamente para aqueles órgãos que têm, por dever, a função de nos ajudar a alavancar as políticas públicas e as soluções para essas demandas. Então, os espaços de conselho, eles são espaços valiosíssimos. E é interessante, porque eu tenho uma irmã que ela é professora de escola pública, né? Já há décadas, prestes a se aposentar. Hoje ela está como coordenadora. E ela sempre me falou, ela passou por muitas escolas do estado, e ela sempre me falou isso. Mari, uma escola, ela é boa ou ruim de acordo com a diretora. Uma boa diretora faz uma boa escola. Uma diretora negligente, pouco interessada, ela faz uma má escola. Então, o que define é a direção. Da mesma forma nos conselhos. O que vai fazer com que aquele conselho funcione,
seja um conselho atuante, participativo e traga resultados, é a forma como ele vai ser dirigido. É a forma como as pessoas que estão ali dentro vão direcionar esses trabalhos. Então, o conselho, ele é um local de participação importantíssimo, e eu falo isso, gente, porque a minha atuação em conselho aqui em Peruíbe, ela já está indo para o 7º ano. Eu já estou na minha 3ª gestão como secretária executiva do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Peruíbe, e nós protagonizamos dentro desse conselho coisas fantásticas. Geralmente não são divulgadas, porque a gente não tem espaços de divulgação, mas um exemplo só. Nós alteramos o plano diretor. A Suzete, que é do coletivo Morro das Panelas, da área rural, acompanhou muito na época. Havia uma proposta do plano diretor de avançar a zona de expansão urbana para cima da área de agroecologia do município. Quando nós vimos isso, através do conselho, chamamos uma discussão, fizemos uma movimentação, exigimos pareceres de Secretaria de Meio Ambiente, Fundação Florestal, porque ia atingir zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, entramos com representação no Ministério Público, como sociedade civil, e nós conseguimos alterar e impedir que a zona urbana avançasse por cima da zona rural. Isso é só um exemplo, porque assim, tem muitas ações, muitas coisas que se faz dentro de um conselho. O Combem, eu ajudei a implantar o Combem, a Karen participou de toda a implantação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Eu estou como presidenta do Combem e nós conseguimos conquistas incríveis. O avanço que a causa animal teve aqui em Peruíbe, ela teve porque o Combem estava por trás. Estou mentindo? Porque, assim, o conselho, normalmente, ele não aparece. Ele não vai aparecer naquela postagem falando, né, do que a prefeitura está fazendo. Ele não vai aparecer em postagens de agradecimento. Mas nós que estamos ali trabalhando, nós sabemos o que nós fizemos para chegar naquele resultado. Né? Então, através do Combem, a gente tem uma luta grande de defesa das aves limícolas, de preservação do território delas, que é a Praia do Taniguá, de atuação em relação aos animais errantes, castração, a esporotricose. Se a gente está conseguindo implantar mecanismos de enfrentamento da esporotricose, é por atuação do Conselho. Se a gente conseguiu a reforma do CCZ, é porque o Conselho comprou essa briga, foi à luta, fez representação em Ministério Público. Então, a gente pode fazer um trabalho muito grande quando a gente tem paixão e quando a gente tem vontade. Então, participar de um conselho, muita gente acha que é para trazer... Bom, dinheiro não ganha mesmo, tá? É um aviso, gente. Tanto que, assim, a gente põe dinheiro do bolso. Se vai fazer uma fiscalização, uma vistoria, alguma coisa... paga a condução, eu pago impressão, às vezes a Karen imprime para nós, mas assim, não existe remuneração. O único conselho remunerado é o conselho tutelar, os outros não. É trabalho voluntário. Mas a gente também não vai estar ali para ter algum mérito. Ah, ela é conselheira, que bacana. Não, porque dá trabalho. Dá trabalho, dá dor de cabeça, você tem que ler ata, você tem que se inteirar dos assuntos para poder levar a sua contribuição de forma pertinente, porque não adianta estar lá só assistindo sem contribuir, certo? Mas quando a gente consegue ver os resultados da atuação do conselho, tudo vale a pena, né? A gente compreende a grandeza do trabalho, do papel que a gente está desempenhando naquele momento. Para mim, eu fico até emocionada de falar, porque assim, são muitos anos, muitas histórias, muitas conquistas. E eu me sinto honrada de hoje estar aqui e poder passar isso para cada uma de vocês e conclamar e chamar, né, as mulheres que se inscreveram, que vão ser eleitas daqui a pouquinho, para que abracem essa causa com paixão, porque a gente precisa muito de políticas públicas para a mulher nesse município. E o conselho, ele é o canal que pode nos facilitar essa construção.
aquelas mulheres que não conseguiram concretizar a sua inscrição hoje, não fiquem chateadas, porque como vão ter vacâncias de segmentos e vacâncias de suplência, daqui a alguns meses, o Conselho vai chamar uma nova eleição e aí essas mulheres poderão participar. E, bom, eu acredito que é isso. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todas, de todos, né, em especial aquelas que vieram aqui, imbuídas dessa vontade de trabalhar. Eu estou muito otimista que dessa vez esse conselho ele vai em frente, porque ele é muito necessário. É um dos conselhos mais importantes que tem, que é o de políticas públicas para a mulher, e ele está sem funcionar há tanto tempo. Então, vocês estão carregando um papel assim importantíssimo, que é reestruturar esse conselho. Então, mais uma vez, gratidão a todas. E eu vou pedir, nesse momento, Karen, que você diga o nome. Nós vamos fazer a eleição por segmentos, tá bom? Então, a Karen, ela vai dizer o segmento, a candidata ou candidatas desse segmento, aí procura um cantinho e as pessoas que se inscreveram para votar nesse segmento vão para junto das candidatas e lá vocês se entendam, certo? Façam ou uma votação, ou então entrem num acordo, porque como tem poucas inscritas e poucas votantes, nós entendemos que seria a forma mais democrática de cada um eleger a sua representatividade, porque o conselho é isso, é um espaço de representatividade. Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez. Gente, eu sou o Matheus, obrigado de agradecer. Tchau. Bom, então, a Valquíria veio trazer uma questão de ordem. Nesse momento, nós vamos pedir que a plenária referende a mesa diretora da conferência, que somos eu e a Karen, eu como presidente e a Karen como secretária, e que referendem o formato da Assembleia. Assim, ó, nós fizemos um movimento com várias mulheres em vários momentos para ter uma reunião na OAB para formar uma comissão organizadora. Tá? Primeiro nós fizemos um movimento, né? Karina me ajudou, Karina Lopes das Mulheres Empreendedoras, a Comissão da Mulher Advogada e mais alguns segmentos que estão aqui presentes, porque eu trabalho com um monte de gente e aí eu conheço um monte de gente e esse monte de gente me ajudou. Nós fizemos uma chamada informal, fizemos uma reunião, aí nós publicamos no BOM uma outra reunião, onde nós íamos formar uma comissão organizadora para recompor o Com Mulher. Assim foi feito, essa comissão organizadora, que hoje está presente aqui, a Mari Polacchini, que foi eleita lá, eu, a Andressa, que é candidata, e a doutora Janaína, que também é candidata. Tá? Nós nos reunimos, tinha mais duas componentes que não puderam estar presentes hoje, nos reunimos e, baseado até nos trabalhos da Valquíria, um tempo atrás, a gente redigiu um documento que foi publicado, tá? Com algumas regrinhas para poder se candidatar, e decidimos que eu e a Mari seríamos da comissão da mesa de trabalhos, porque as nossas duas colegas, elas são candidatas, e normalmente o candidato nunca fica na mesa de trabalho,
Como eu sou representante do poder público e a Mari é da sociedade civil e não é candidata, então nós ficamos à frente, publicamos o documento, fizemos uma inscrição pelo Google Forms, que rodou aí, tá? E nesse nosso documento, nós dissemos aqui que as mulheres poderiam entregar a documentação hoje, né? Na hora da conferência, na hora do credenciamento, tanto que nós iniciamos a fala às 18 horas, porque a primeira hora foi de credenciamento. Tivemos mulheres que não vieram, que já foi feita a chamada no começo, às 17 horas e pouco. Tivemos mulheres que não entregaram documentação, que eu já vou passar para a Mari essa fala. E aí, a plenária aqui, ela pode aceitar todo esse trabalho, tá? Ou ela pode dizer, olha, eu não concordo com o que vocês estão fazendo, vocês podem ir embora e nós não queremos que vocês façam tudo de novo. Então, o referendar o trabalho que ela está dizendo é assim, eu pergunto para a plenária, como secretária deste evento, vocês aceitam, vocês confirmam o nosso trabalho, vocês aceitam tudo que nós construímos até aqui? A pessoa tem a liberdade de dizer não. Então, fica a pergunta, se alguém não aceita, eu não sei falar o que ele fala ali. Os que concordam permaneçam como está. Alguém não concorda, se manifeste, por favor. Muito obrigada. Muitos aplausos. Muito obrigada. Então, eu vou continuar secretariando aqui, porque aqui eu vou lavrar uma ata. Pode perguntar, claro. Boa noite, eu sou Fernanda Padilha. Peço desculpas se essa orientação foi dada antes da minha chegada, porque como mulher, mãe, trabalhadora, às 17 horas realmente era impossível para mim estar aqui. Então também deixo aí como um ponto, né, de reflexão para o conselho, porque esse horário é difícil. Mas eu não consegui compreender exatamente essa questão da votação por segmentos, é uma dúvida, porque quando eu cheguei eu assinei uma lista só, né? Então não foi me orientado com relação a escolher segmentos. Então não sei se eu não estou entendendo ou só pedir para esclarecer para eu conseguir compreender melhor, porque eu sou inscrita apenas para votar. Certo. Então deve ter havido alguma falha ali no cadastramento, porque nós tínhamos uma lista geral e uma lista por opção. Agora mesmo eu acabei de ver. Não, então, quanto ao horário das 17 às 18, foi para as mulheres entregarem a documentação, porque o início da conferência foi às 18. Essa documentação, ela poderia ter sido entregue pessoalmente na assistência social, durante o período que ficaram abertas as inscrições, ou poderia ter sido feita pelo Google Form. Como nós sabemos da dificuldade das mulheres, nós abrimos mais uma oportunidade para que a documentação fosse entregue. E mesmo para aquelas mulheres que houvessem esquecido alguma documentação, não perdesse a sua inscrição. Então, tudo foi feito no sentido de colaborar e ajudar. Eu me dei o trabalho, pessoalmente, a Karen separou tudo, me deu tudo separadinho, foi na minha casa, deixou tudo separado, as documentações faltantes de cada mulher. Eu encaminhei um e-mail para cada uma, especificando o documento que faltava para ela nos entregar. Então, houve, assim, um cuidado até muito individual, né? Porque a gente sabe da importância de conseguir implantar esse conselho. Então, te peço desculpas se houve, né, algum equívoco ali na entrada. Você pode escolher, as listas estão aqui, então eu acredito que ninguém se opõe que ela possa escolher o segmento em que ela quer votar. Você pode vir aqui, tá? E eu gostaria de comunicar também a Maria das Graças que ela se inscreveu para votar no segmento errado, tá? Você se inscreveu no segmento de mulheres negras e assinou para votar no segmento de artesãs. Então, você também tem que assinar.
Então, mas você está concorrendo como mulheres negras. Você não está no segmento de artesã. A tua homologação. Mas você apresentou uma declaração da UNPES de que você. Não, de que você participa do movimento de mulheres negras. A Jana. Então, houve um engano aqui. Na verdade, assim, ó, existe uma candidata para cada segmento. Tem segmento que tem mais? Então, vamos começar os segmentos, que daí a pessoa se organiza, né? Então, assim, Então, eu segui o que a Karine passou. aqui. Mas ela se inscreveu novamente como Tá, tudo bem, mas a plenária pode aprovar. Mas, na verdade, ela é sozinha. Ela não pode ficar por esse movimento? Não tem mais ninguém. Não, artesã. Então, Tá. deixa eu só esclarecer. O que aconteceu foi o seguinte: a Maria das Graças, ela se inscreveu 2 vezes. Aí a Karen eliminou uma inscrição porque tinha duplicidade e imprimiu a outra. Ela imprimiu justamente a que ela havia se inscrito como mulheres negras e não como artesã. Uhum. Não, tudo bem, não tem problema. Eu estou só justificando o que aconteceu, porque isso aqui é a impressão da inscrição dela. Eu entendo, gente, ó, tem uma burocracia. Por que que tem burocracia? Porque se a moça ali do outro lado da rua me chamar, tá? Ela vai perguntar assim: por que que a Imaculada entrou nesse conselho aí? Eu vou ter que explicar. E eu vou ter que pegar um monte de papel aqui e mostrar para a mulher ali, ou para o homem ali do lado, tá? Que chama MP, Ministério Público, que a gente dificultou, pediu isso, pediu documento, pediu conta de luz, porque isso é a regra, tá? Mas de fato, a senhora é uma mulher negra, militante pela UFPS, a senhora artesã. Tá, mas a UMPS é um movimento também de mulher negra, eu estou enganada. Não tem negras na Constituição Então, assim, ok, entendi, a gente redireciona aqui. Entendi. Ok, mas eu entendo que é um equívoco produtivo, tá? Não ruim. Eu entendo que vem aumentar a sua representatividade. Peço desculpas porque eu peguei a primeira inscrição, não peguei a segunda, tá? E porque não tinha, mas assim, entendo que está legítimo. Alguém discorda? Não, está legítimo. Na artesã. Ela quer seguir na artesã, isso ficou claro agora. Mas eu coloquei ela na mulher negra, entendeu? O erro foi da secretária, tá? Pode crucificar. Agora, então, a Mari vai falar os segmentos, vocês vão se reunir, porque a gente precisa discutir quem é titular e quem é suplente. Então, vai ser uma grande confusão agora, tá? Vocês vão se juntar, mais ou menos como foi no Conselho da Cultura. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma, mas a gente vive numa democracia. E aí as minhas colegas escolheram essa forma de eleição. Tá? Então, a gente vai falar o nome dos segmentos, vocês vão escolher o segmento que quer participar e vão lá discutir no grupinho, lá vai ser bem confuso, bem barulho, quem vai ser titular, quem vai ser suplente, e aí depois vem aqui dar o nome para nós e acabou tudo. Pronto. Quem veio só para votar, escolhe o segmento que quer votar e vai lá e se mete lá. Já está aí. Você vai dizer, fala aí. Deixa só elas terminarem de... Tá. Ó, eu tinha tirado, então você assina de novo embaixo, tá bom, minha querida? Desculpa. Problema. Tá aqui, tá legítimo.
Pode, a plenária é soberana, claro que pode. Então, vamos só terminar, então, de atualizar essas assinaturas para a gente fazer a separação. Lembrando que, nos segmentos que tiverem 2 ou mais candidatas, tem que tirar uma titular e uma suplente. Ambas são igualmente conselheiras e importantes para o conselho. A única diferença é que, na presença da titular, é ela que vota. Quando a titular não pode comparecer, a suplente que tem o direito ao voto. Mas em termos de deliberação, participação, é a mesma, tá bom? Marlene, você vai assinar? Não. Você vai assinar o quê? Hã? Então, mas você vai votar em que... Eu vou tocar a vida. Não. Depois, não precisa. Você vai falando, depois a pessoa vai ficar. Você vai falar do Hã? Não, acho que não. Bom, então... vocês vão se reunir, cada um dá um voto, tá? Você vai votar dentro do seu segmento. Aí você vai votar. Que nem você é candidata, vota em você. Teu voto é seu, tá? E aí como são poucas pessoas, normalmente é o mesmo sistema de eleição do Conselho da Cultura. Né? E com poucas pessoas é o que funciona melhor. Porque ali decide, não, você fica de titular, você de suplente, tá bom? Eu vou chamar, então, as candidatas e as votantes por categoria. Começando com a educação popular. Valquíria Tércia, ela é candidata. É só ela. E quem se inscreveu foram Fernanda Padilha e Gabriela Pereira. Então, vocês podem ir para um... Não. Eu ia falar. Só referendar. Então, referendar. Tá bom, então Não vai para outro, porque... Não. Gente, não pode ficar mudando o que já foi decidido. Mas já foi. Mas isso já foi aprovado pela plenária quando eu coloquei a votação por segmento, Valquíria. Isso já, o formato, independente de ser uma ou mais candidatas, o formato da votação, ele já foi definido pela plenária. Eu coloquei, a plenária aprovou e a gente vai dar continuidade. Tá certo? Não é uma decisão, porque já houve uma discussão sobre o formato. Fala, Patrícia. Temos. Vamos. Então vamos, mas ninguém vai... nós temos aqui assinatura por segmento. Eu não tenho como mudar isso. Certo? E isso já foi homologado pela plenária. Tá? Então vamos seguir. Olha aqui, não tem necessidade de se reunir. Vai por aclamação, é isso que a gente está falando. A Valquíria é a única candidata, tá? Não tem mais ninguém. Então, ela pode ser eleita por aclamação. Isso. Então, tá. Então, a Valquíria, as inscritas para votar, concordam com a eleição dela como titular, Valquíria Tércia é titular da cadeira de Educação Popular.
nós temos um segmento que tem duas candidatas, Maria das Graças e Andresa Nunes. É o segmento das artesãs. E elas vão ter que se reunir, conversar quem vai ser titular e quem vai ser suplente. Então, eu peço que as duas se reúnam e depois passem o resultado para Karen. Não tem inscrita. As duas vão ter que decidir entre si quem é titular e quem é suplente. Segmento da mulher com deficiência. Nós temos como candidata a Simone Ribeiro de Oliveira, só. E nós temos como votantes Lidiane Ola, Elizabeth Soares, Tamires Daniela, Edna Braga, Eduarda Lima, Luana Neves, Edna Maria, Kátia Regina e Thelma Mota. Simone? Todas concordam? Simone eleita a representante do segmento Mulher com Deficiência. Segmento Mulher Urbana. Nós temos uma candidata, Janaína Basílio, e uma eleitora que é Liliane. É isso? Lilian Moreno. Nós temos a candidata única, a Janaína. Todos concordam que ela seja eleita pela cadeira de Mulher Urbana. Terceira idade, nós temos uma candidata, que é Imaculada Favini, e não temos votante. Então, por aclamação, Comunidade Tradicional da Agricultura Familiar. Nós temos duas candidatas, Valdirene Correia e Suzete Andréa Coutinho, e nós temos votantes Adriana Capozzi e Valéria Aparecida de Araújo Santos. Eu peço, então, que se reúnam para que decidam quem das duas será titular e quem será suplente. E depois comuniquem à secretária. Comunidade Tradicional Caiçara, nós temos uma candidata, Adriana de Souza Lima, nenhuma votante, por aclamação. Adriana assume a cadeira da Comunidade Tradicional Caiçara. No Movimento de Arte e Cultura, nós temos uma candidata, Patrícia Vignoli, que nem assinou para votar em si mesma, mas então peço que seja por aclamação, já que ela não tem eleitora. Então, nós estamos aguardando a decisão do segmento de artesãs e do... Já comunicaram? Tá, então, no segmento de artesãs, nós temos Andressa Nunes como titular e Maria das Graças como a suplente. Então, peço... Elas estão decidindo. Só falta, então, o segmento das agricultoras. E lembrando que ficamos com várias cadeiras vacantes, várias suplências, e nós precisamos que vocês se preparem para ocupar esses espaços, tá bom, gente? A partir do momento que o conselho, que seja decretado no boletim oficial do município, os conselheiros eleitos, mais os conselheiros indicados pelo poder público e pelos outros órgãos, aí o conselho se reúne e já começará a deliberação para, no menor prazo possível, chamar a eleição para as vacâncias. Resultado? Bom, então, o último segmento que faltava, que é a da agricultura familiar, a Suzete Coutinho assume a titularidade e a Valdirene é a suplente. Meninas, parabéns para todas nós e que seja uma excelente gestão, hein? Gratidão. Então, vamos nos reunir para uma foto? Pode ser? Eu acho que... talvez ali, né, com a bandeira atrás, fique bonito. Pode ser, gente, se reunir ali? Vamos tirar uma foto ali perto da bandeira. E eu queria dizer assim, os meus passos agora, tá? Eu vou finalizar essa documentação. Eu vou entrar em contato com
o poder público com as indicações, tá? Depois que eu tiver as indicações, isso deve ocorrer nos próximos 15 dias, nós vamos publicar no BOM o decreto com as conselheiras eleitas e com as indicadas e vamos dar posse para o Com Mulher. Nós vamos informar todas por e-mail, tá? Qual o prazo para? Então, eu não vou falar agora, porque quando vocês se reunirem, quem vai deliberar são vocês, tá bom? Na primeira reunião que nós elegermos a presidenta do Com Mulher, vocês vão conversar, estão todas convidadas, né? A gente vai colocar nas redes sociais e aí vocês decidem. Muito obrigada pela noite, muito obrigada pelo trabalho e vamos tirar uma foto. Boa noite, gente.